Aí eu apresento a vocês aqui a solução em R, tá? A diferença aqui do código anterior é que eu criei um vetor, tá? Criei uma variável que eu chamei de vetor aqui. E aí, nesse caso aqui na linguagem R, eu pedi para ele replicar a quantidade, encher esse vetor com zeros. Então eu criei aqui a função rep, ele vai partir de zeros até n. Então aqui é a quantidade final, né? Ele vai criar um vetor que vai de 0 até, se foi 4, ele vai até 4. Tá? Então ele vai saber que ele vai replicar 4 vezes o valor 0 dentro do vetor. Então vai ser um vetor, lá na matemática era uma matriz nula, né? Então a princípio aqui ele vai criar uma matriz nula na linguagem R. Na linha 3, né? Aí beleza, eu vou aqui para o laço for, que é o mesmo laço que a gente tinha feito anteriormente, com a única diferença é que agora aqui no vetor, à medida que o usuário vai digitando os valores, eu vou guardando aqui no meu vetor, né? Digitou o primeiro valor, eu pego o valor e guardo aqui no vetor, na posição que está no laço, né? Como ele vai começar do 1, então ele vai guardar na posição 1 do vetor. Lembrando que na linguagem R começa do 1, né? Beleza, depois eu faço o cálculo do somatório, saindo do laço, ele faz o cálculo da média normalmente, tá? Aí aqui para otimizar eu coloquei o length do vetor, né? Já que o tamanho do vetor vai ser equivalente à quantidade de valores que ele digitou, né? Vai ser igual ao n. Aí depois aqui eu mandei imprimir a média dos valores apresentados e aí no final eu peço para ele apresentar o vetor. Tá? Então ele vai imprimir todos os números do vetor e mostrar a média. Aí eu tenho a mesma solução, só que usando a linguagem Python. Então nota que não vai ser muito diferente. A diferença aqui da primeira solução, que eu criei uma variável vetor. E lembra que eu te falei que em Python ele trabalha com o conceito de lista, né? Então o tamanho sempre vai ser dinâmico. Então em Python não precisa especificar o tamanho do vetor, então, porque sempre vai ser uma lista, que pode ser utilizado com o mesmo comportamento de um vetor, tá? Fica até mais fácil. Então beleza, eu criei aqui um vetor, tá? Uma lista vazia. E aí, ou seja, ele vai preenchendo essa variável aqui, esse vetor, ele vai crescendo dinamicamente. À medida que for entrando valores, ele vai armazenando. Beleza, aqui é o n, que o usuário digita os valores. Aí tem o laço aqui. Aí aqui eu peço para ele digitar cada valor, né? Os valores, vou guardando aqui dentro. O vetor, aqui na linguagem Python, eu faço a inclusão de um elemento nesse vetor com a função append. Então eu pego o valor aqui e guardo no vetor. Assim eu faço a inclusão de valores no vetor. Tá? Depois eu faço o cálculo do somatório. Notem que na linguagem Python não tem chaves, né? Para eu saber que essas linhas aqui estão dentro do laço for, basta eu dar um tab aqui, uma tabulação. Aí o interpretador já sabe que essas instruções estão dentro do laço for. Tudo que tiver sem a tabulação, ele sabe que está fora. Então aqui ó, já está fora do laço for. Nota que até ele marcou aqui com essa linha, né? Então acabou o laço for bem aqui. Aí faz o cálculo da média. Aqui eu faço o print mostrando os valores que foram digitados. Só faço chamar a minha variável vetor. E aí ele imprime todos os valores. E depois eu mostro a média. E aí eu tenho também a mesma solução, só que na linguagem Java. E aí, meus amigos, me lembrei de quanto a gente escreve na linguagem Java. Olha só, na linguagem R, 12 linhas. Na linguagem Python também 12. E na linguagem Java, meu amigo, foi para 26 linhas. Então, a princípio aqui, preferencial para mim, tá? Eu criei um pacote chamado vetores, para eu trabalhar com as questões de vetores. Importei aqui o scanner, para poder capturar as coisas via teclado. Né? Cadê aqui? Aí criei a minha classe média, valores, exemplo da aula. Tenho a minha função voidMain, né? Que é o código principal do Java, é a nossa thread principal, né, para executar um programa em Java. Aí aqui eu tenho a variável int, somatório. Instanciei o meu objeto em scanner. Aí aqui eu vou informar para ele, olha, tu vai fazer a captura via teclado, tá? System in. Aí aqui eu mostro a mensagem para o usuário, quantos valores você quer digitar. Aí ele vai dizer aqui, fornecer o valor n, né? Ele vai dizer aqui, por exemplo, o usuário vai digitar o valor 4. E aí eu já peço para ele pegar isso como inteiro. Então, quando ele digitar via teclado, via aqui,
ele vai transformar isso para inteiro já. Então ele vai pegar o next int, quando o usuário digitar um valor inteiro, ele vai pegar e vai guardar aqui na variável n. Aí eu criei aqui no Java um vetor, já um vetor float, porque depois eu vou estar transformando para ponto flutuante, né? Então um vetor já de ponto flutuante. E aí aqui na linguagem Java, o interessante dela é que eu posso deixar as coisas bem amarradas, igual como na teoria, né? Então aqui eu já posso deixar bem específico. Olha, vai ser um vetor float de tamanho n, que nem como a questão pedia, né? Aí tá, aqui eu criei o objeto, essa palavra reservada a new, pessoal, ela é um momento que cria o objeto. Lembra quando a gente estava conversando naquela primeira aula lá sobre picolé, né? Tem uma forma do picolé, e aí eu crio um picolé. Quem é responsável aqui na linguagem Java por colocar na forma, tirar da forma, né? Desinformar e criar o objeto de fato, é essa palavra reservada chamada new. Então quando eu digo para alguma coisa assim, ó, new float, então estou dizendo ó, new é um novo objeto float, tá? Nesse caso aqui, ele se caracteriza por ser vetor na linguagem Java, por ter essa abre e fecha colchete, né? Então essa simbologia aqui representa para o Java que vai ser um vetor. E aí na linguagem Java eu tenho que especificar o tipo, né, float, bota aqui o colchete para dizer para ele, olha, eu vou criar um vetor. Isso aqui representa que é um vetor, tá? Então isso aqui é um vetor de que tipo? Float. Qual o nome do vetor? Vetor. O que eu vou fazer com essa variável vetor? Eu vou criar um objeto novo do tipo float, um vetor com n posições. Tá? Então vai ser um objeto float do tipo vetor com n posições e ele vai guardar tudo isso na variável vetor, certo? Ok. Aí depois eu tenho um laço for aqui na linguagem Java. System out println para poder mostrar que forneça o primeiro valor. Aí como no Java ele começa do zero, aqui no meu caso eu botei o zero, né, para ele começar. Então eu botei aqui para ele concatenar 0 mais 1, ele ia aparecer bonitinho lá. Primeiro valor, segundo valor, terceiro valor. Aí à medida que a pessoa for digitando o valor, eu botei aqui um next float para ele já pegar o valor que foi digitado pelo teclado e guardar na variável valor. Depois, na próxima linha aqui, eu vou pegar o valor que a pessoa digitou e vou guardar na variável vetor na posição corrente do array. Tá? Como ela começou na posição 0 e o Java começa a contabilizar o vetor a partir da posição 0, então vai dar certinho. Vai começar do 0, a primeira posição 0, vai guardar o valor aqui dentro na posição 0. Quando ele rodar a segunda vez, que ele for para a posição 1 aqui, né, ele vai fazer o mais, vai para a posição 1. Aí ele já vai estar na próxima posição do vetor, vai dar posição 1, aí ele vai guardar o próximo valor digitado na posição 1. E assim sucessivamente, tá? Aí aqui eu faço o cálculo do somatório, né? Em Java eu posso fazer assim, ó, chama a variável somatório. Quando eu boto aqui mais igual, eu estou dizendo que eu vou reaproveitar do lado de lá do igual, eu vou botar de novo o somatório. Então isso aqui quer dizer que está escrito assim, somatório mais valor. Tá? Essa simbologia aqui, mais igual, é equivalente a colocar somatório mais valor. Tá? E aí para tentar diminuir a escrita do código, eu coloco somatório mais igual valor. Aí o compilador entende que eu vou fazer a somatória ele vai somar a variável somatório com a variável valor e vai guardar tudo isso dentro do valor da variável somatório, de novo. Deu para entender? Aí aqui tem acabando o laço, né? Aqui na linguagem Java eu tenho que especificar com chaves. Aí aqui eu tenho o float, a média. Essas chaves aqui indicam que é um bloco, né? O pessoal que estava com bloco lá já fica ligado aí o que é um bloco. Aí eu tenho aqui a minha média, a variável média, criei agora, ela vai ser do tipo float. Faço o cálculo da média aqui, somatória dividido por n. Aí eu apresento os valores, né? Aqui tem uma mensagem, valores. Eu mandei system out print, não botei o ln porque eu quero que ele mostre tudo na mesma linha, tá? Então, valores. Aí eu criei um outro laço for aqui para que ele possa varrer o meu vetor e aí imprimir cada vetor que está lá dentro. Aqui na linguagem Java a gente escreve muito, mas o raciocínio lógico fica mais próximo do que a gente faria no pseudocódigo, né? No pseudocódigo eu também precisaria varrer todo o laço para imprimir cada valor do vetor. Então esse laço for ele vai fazer um for each, né? Esse for each ele vai fazer assim, para cada posição do vetor ele vai pegar uma posição do vetor
né? Ele vai pegar o vetor todo, e aí ele vai fazer assim. Peguei o vetor todo, beleza. Onde está isso? Onde eu estou dizendo isso? Vim aqui, ó, vetor. Para cada posição do vetor, aqui, ó, essa variável, para cada posição do vetor, ela vai guardar a posição do momento, da primeira iteração. Aí ele vai pegar aqui dentro e vai imprimir o que tiver guardado nessa variável que é a variável que está corrente naquele momento da instância, né? Da interação. Aí acabou o laço for, ele vai imprimir a mensagem aqui no final, tá? A média dos valores apresentados. E aí eu vou pegar o cálculo da média e mostrar aqui. Aí, pessoal, fica para vocês aqui a lista de exercícios, tá? Aquela mesma lista de exercícios que vocês estão fazendo para resolver a tarefa. Eu quero que vocês continuem resolvendo ela, tá? E especificamente as questões de vetores e matrizes, tudo bem? A gente se vê na próxima aula.